Graça e paz, igreja, amém? Quantos estão felizes aí? Expressa sua alegria então, hein? Amém? Aleluia, glória a Deus. Essa noite nós colocamos todas as nossas expectativas no Senhor, amém? Abra seu coração nessa noite. Creio que Deus vai falar ao teu coração, não por minha causa, mas porque você veio aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus e você vai ouvir nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga me espera. Vamos esperar então. Amém? Vamos lá, amém? Diz assim a minha versão aqui: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu não... Amém, queridos. Eu não sei vocês, mas eu durante algum tempo eu tive muita dúvida com relação a espírito e alma. Eu não sei se você tem essa dúvida, se você já teve algum dia, se você tem essa dúvida sanada em você. Aqui a passagem que nós lemos, ela fala sobre alma, aliás, sobre espírito, alma e corpo. Se essa é a sua dúvida nessa noite, a gente vai resolver isso, em nome de Jesus. Eu creio que é dúvida no coração de muitas pessoas, essa questão. Porque alguns defendem que nós temos um corpo e que a nossa alma é o mesmo espírito. Isso alguns chamam de dicotomia. Outros defendem que nós temos corpo, mas que o nosso homem interior é dividido em mais duas partes. Ou seja, nós temos alma e temos espírito. E isso alguns chamam de tricotomia. A nossa intenção nessa noite, queridos, não é fazer nenhum debate teológico a respeito de quem está certo ou errado. Mas eu quero discorrer sobre isso para que nós possamos entrar na temática da nossa mensagem, que é a alma próspera, para que nós tenhamos primeiro um entendimento a respeito disso. Amém? Então, afinal, nós temos um corpo e possuímos somente a alma, que é o mesmo espírito, ou possuímos corpo, alma e espírito. Certo? Tem um texto bíblico que ele traz uma luz sobre isso. Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Você pode dizer amém? O primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5,23. Amém? Vou repetir aqui. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então esse texto ele diz o quê? Ele diz claramente que a palavra de Deus, ela divide alma e espírito. Nós entendemos aqui então que alma e espírito são separados um do outro. Você pode dizer amém? Quem está comigo aqui diz amém? Glória a Deus. Então nós concluímos com isso aqui que alma é separada de espírito, afirmando o que disse o primeiro texto que nós lemos aqui: espírito, alma e corpo. Certo? Então é algo muito próximo, alma e espírito, que somente a palavra, que é como uma espada de dois gumes, que faz essa divisão. Somente a palavra de Deus que faz essa divisão entre os dois. Certo? Gênesis 2,7 diz assim, sobre a formação do homem: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.
É a primeira vez que a Bíblia fala a palavra alma. E nós vemos aqui como foi constituída a alma do homem. Primeiro, a Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, como todos nós já conhecemos. Depois a Bíblia diz que Deus sopra do seu fôlego de vida. Essa palavra fôlego, traduzida do hebraico, ela significa espírito. Esse fôlego tem o mesmo significado de espírito, ou seja, Deus soprou do seu espírito. E da junção de corpo e espírito, o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então nós somos, queridos, espírito, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que assim nós somos feitos. Nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Ou seja, nós temos espírito, alma e corpo. Você pode dizer amém? Você tem alguma dúvida em relação a isso ainda? Não, né? Amém, queridos. Glória a Deus. Se você prestar atenção, queridos, a Bíblia diz que muitas coisas no Antigo Testamento eram sombra do que iriam acontecer no Novo Testamento. Você que gosta de estudar um pouco a Bíblia, você vai ver que o tabernáculo de Deus, ele era dividido em 3 partes. Vamos lá, quem me ajuda? O tabernáculo de Deus, o lugar da adoração. O primeiro tabernáculo era o lugar santo, era o átrio ou pátio externo, lugar santo e santo lugar. Isso era o tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus hoje em dia, queridos? Somos nós, amém? Nós somos tabernáculo, nós somos morada, nós somos santuário do Senhor hoje em dia. E assim como o santuário de Deus era dividido em 3 partes, nós também somos divididos em 3 partes. O pátrio externo, ele simboliza o nosso corpo. O lugar santo, ele simboliza a nossa alma. E o santo dos santos, que era o lugar de intimidade, ele simboliza o nosso espírito. Você pode dizer amém por isso? Então nós temos, assim como o santuário de Deus era dividido em 3 partes, nós também somos divididos em 3 partes. Lugar santo, corpo, alma e espírito, que significa o átrio externo, lugar santo e santo dos santos. A alma, queridos, o nosso espírito é a parte que nos liga a Deus, que nos conecta a Deus. A Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso espírito ele volta para Deus. O nosso corpo é a nossa constituição física. E o que representa a nossa alma, que é o que nós queremos falar mais nessa noite. A nossa alma, no Novo Testamento, que foi escrito no grego, ela significa psique no grego. A alma é a parte que sente emoções, que raciocina, que tem vontade, que interpreta a experiência física do corpo. A alma ela se divide em sentimento, em emoções, motivações, prioridades, coração, desejo, intelecto, caráter, personalidade e consciência. Tudo isso faz parte da nossa alma. Você pode dizer amém? Agora vamos entrar na temática da nossa pregação, já que nós entendemos agora o que é corpo, o que é alma e espírito, que a nossa temática está aqui, alma próspera. Abra sua Bíblia agora novamente, na 3ª epístola de João. A 3ª epístola de João, queridos, ela só tem um capítulo só. Versículo 2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa foi uma oração de João a seu amigo Gaio, certo? Que ele fosse próspero exteriormente, assim como ele era próspero interiormente, ou seja, dentro, o seu homem interior era próspero. E eu creio que isso, queridos, é a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós sejamos prósperos por completos, que nós não tenhamos somente prosperidade externa, mas que nós tenhamos, prosperidade externa, mas que nós tenhamos prosperidade interna, ou seja, na alma, e que nós tenhamos prosperidade exterior. A Bíblia diz em Romanos 8,32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ou seja,
a vontade de Deus é que nós sejamos prósperos. Você pode dizer amém? A palavra próspero, prosperidade, traduzida do grego, é uma palavra chamada eudu, que significa ter uma viagem rápida, bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. E a palavra prosperidade também, ela está ligada a coisas materiais. Então a oração de João H era que ele fosse tão próspero exteriormente quanto ele era por dentro. Nós temos que entender que o processo de prosperidade, exterior está intimamente ligado com a nossa prosperidade exterior. Você pode dizer amém por isso? O processo de prosperidade exterior está intimamente ligado à nossa prosperidade interior. O que é uma alma próspera, queridos? O que é uma alma próspera? Eu vou citar aqui algumas características do que é uma alma próspera. Você pode depois pesquisar e encontrar várias características aqui. A primeira que eu enumerei foi o seguinte, que uma alma próspera é uma alma que não é presa à ganância e à avareza. Agora o Marcelo falou aqui a passagem do jovem rico, e eu me lembrei desse primeiro tópico aqui da mensagem, que Jesus pediu que o jovem rico vendesse tudo que ele tinha e o seguisse. E ele era o quê? Muito apegado às suas riquezas, ou seja, era alguém avarento, alguém que confiava muito nas suas riquezas. E eu acredito, queridos, que todos nós conhecemos, queridos, alguém que já conseguiu um dia ser próspero exteriormente, mas que não tinha prosperidade interior. E o que aconteceu? Eu conheço várias pessoas. Essa pessoa veio à ruína. É comum, queridos, no seio da igreja, queridos, ninguém se magoe por isso. Eu já presenciei isso. Aqui nem tanto, mas já presenciei. Pessoas que chegavam à igreja com inúmeras necessidades, sem emprego, sabe, padecendo, precisando de tudo. E Deus abençoava essa pessoa. E o que acontecia, queridos? Quando essa pessoa arrumava um emprego? Alguém lembra de algum testemunho assim? Não precisa levantar a mão não, certo? Essa pessoa, na primeira ocasião, ela se desviava. O primeiro dízimo dela ia ser lá no mundo, ia ser no bar, ia ser no prostíbulo, ia ser na festa, enfim. E ela esquecia de tudo aquilo, ou seja, era uma pessoa que não estava preparada para receber da prosperidade do Senhor. Alguém que prosperou externamente, mas que internamente não tinha prosperidade. Assim como João falou a respeito de Gaio, certo? Então essa história ela se repete dentro da igreja também, não só sobre finanças, mas questões ministeriais, questões familiares, porque muitas pessoas elas conseguem sucesso nessas áreas, certo? Elas conseguem sucesso. Eu acredito que se você se esforçar, você vai lembrar de pelo menos um testemunho. Eu estava lá em casa e me lembrei de uma pessoa muito conhecida no Brasil todo, final dos anos 80, anos 90, que era o pastor Caio Fábio, que era alguém muito renomado na época. Eu não era crente, mas eu vi algumas pregações do Caio Fábio na extinta TV Manchete. Não sei se alguém aqui é da minha idade que acompanhou a TV Manchete ainda, que nem existe mais. E o Caio Fábio era um cara muito conhecido, conhecidíssimo. Mas o Caio Fábio aconteceu algo com ele, que ele teve uma queda, entrou uma soberba no coração dele. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E a queda do Caio Fábio foi tão grande, queridos, que ele nunca conseguiu se levantar. Se você acompanhar o Caio Fábio hoje em dia, ele só se ocupa em falar mal da igreja, não é outra coisa. Eu nem recomendo que você olhe, estou citando como testemunho aqui, para que você entenda, alguém que prosperou ministerialmente, mas que porque não tinha preparo para isso, não tinha uma alma próspera, sabe, essa pessoa, ela veio à ruína, certo? Uma alma próspera, ela é despojada de egoísmo e de orgulho. Eu não sei se você conhece, queridos, a história do rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 26. A Bíblia fala que o rei Uzias foi um dos reis que mais prosperou como rei em Judá. Uzias não era rei de Israel, nesse tempo havia divisão do reino. O reino foi dividido em dois e Uzias foi o rei de Judá. Foi um dos reis mais prósperos que houve em Judá. Uzias prosperou militarmente, fez reformas religiosas, reformas estruturais no reinado, sabe? E o nome dele ficou muito famoso na época, a Bíblia diz. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26:15, diz assim: divulgou-se sua fama até muito longe,
porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ou seja, Deus fez Uzias prosperar muito, exteriormente falando. Crônicas 26:16 diz assim: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. O que aconteceu aqui, queridos? O coração de Uzias se encheu de orgulho. A alma de Uzias se encheu de soberba, de orgulho. Uzias quis fazer algo que somente aos sacerdotes era dado esse direito de fazer. No Antigo Testamento, no tabernáculo, só quem queimava incenso, a linha sacerdotal toda era da família de Arão, da família de Levi. E somente os sacerdotes poderiam acender incenso. E um dia Uzias, acho que ele se achou que já estava demais, e ele disse: não, eu vou acender incenso. E os sacerdotes resistiram a ele. Do que Uzias ficou irado. Agora veja o que aconteceu com Uzias. Uzias foi castigado de tal maneira, queridos, diga misericórdia, que na mesma hora saiu uma lepra na sua testa. E a Bíblia diz que o fim de Uzias foi viver separado do restante do povo, até os seus últimos dias. Veja só, queridos, alguém que tinha bênção na sua vida e transformou essa bênção em maldição. Isso nos soa, quando a gente pensa nisso, a gente vê muitas pessoas na nossa mente, na nossa cabeça, quando a gente ouve isso. De pessoas que eram extremamente abençoadas, mas que não conseguiram controlar o seu ego, não conseguiram controlar o seu orgulho, não tinham uma alma próspera. E o que aconteceu com essas pessoas? Colocaram tudo a perder, caíram em ruína. A bênção se transformou em maldição. Aí a gente pode fazer uma pergunta: Giovanni, então a gente vai evitar buscar a prosperidade para que a gente não caia na tentação de se desviar? É uma boa pergunta. O entendimento que nós temos que ter, queridos, é que a nossa prosperidade exterior tem que ser acompanhada da nossa prosperidade interior, ou prosperidade da alma. Deus ainda não prosperou alguns porque não estão preparados para isso. Muitos ainda não prosperaram, vejam só, queridos, porque não estão preparados para isso. Porque uma coisa tem que ser junta com a outra. Muitas pessoas, queridos, têm caído e não têm ficado de pé, porque não têm preparo para receber bênçãos materiais, não têm preparo para que o seu ministério cresça, não têm preparo para isso. Elas não aguentam, elas sufocam quando isso chega em suas vidas, certo? A Bíblia diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o vosso coração. Ou seja, nós temos que ter desapego, queridos. Desapego. Nós não podemos colocar, a nossa confiança nos nossos bens materiais, como o Marcelo bem falou ainda agora. Peçamos a Deus que nos prospere na alma e nos prepare para prosperar do lado de fora, sem que isso se torne um problema. Se uma pessoa está prosperando materialmente, mas seu coração se prende ao dinheiro, é porque sua alma não vai bem. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que não é proibido ficar rico, a Bíblia não proíbe isso. A questão é que alguns, quando querem enricar, eles passam por cima de todo e qualquer princípio. E isso é que é a tentação. Isso é a ruína que leva a alguns, porque ele, na sina de querer prosperar financeiramente, de possuir bens materiais, ele não respeita princípios. E acaba que se desviando. E o problema todo, que não é você ter dinheiro, é você ter amor ao dinheiro, ter esse apego excessivo ao dinheiro, como o jovem rico tinha, um apego excessivo às coisas materiais. Porque nós temos que ter um entendimento de uma coisa, queridos, como o Jó disse: o Senhor deu, se o Senhor tirar, amém. Nós temos que entender que tudo que nós temos, é o Senhor quem nos dá. Você pode dizer amém por isso? Não julgue nada, queridos, que você tem pela força do seu braço, porque se você tem força no seu braço, é Deus que te dá essa força. Se você tem intelecto, é Deus que te dá esse intelecto. Então, tudo, queridos, na nossa vida é para exaltar e para glorificar o nome de Deus.
Uma alma próspera é aquela que não se auto-sabota. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Como nós vimos ainda agora aqui, a divisão da alma, nós falamos em 10 divisões mais ou menos. O coração, nosso pensamento, a nossa mente, não o cardio, mas a nossa mente, faz parte da nossa alma. E a Bíblia diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda a sua mente, guarda seus pensamentos, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. O coração é parte da nossa alma, queridos. A Bíblia ela faz muitas menções à palavra coração. Paulo fala o seguinte, em Romanos 10:9: se com tua boca confessares e com teu coração creres, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E embora essa palavra aqui, o contexto dela é a respeito de salvação, mas essa palavra ela pode ser aplicada em vários contextos da nossa vida. Porque com a nossa boca, queridos, com o nosso coração, nós confessamos muitas verdades. Nós cremos em muitas verdades. Com a nossa boca nós confessamos e com o coração nós cremos em muitas verdades, mas também em muitas mentiras. Muitas pessoas, queridos. O Evan McManus, eu já citei ele aqui outras vezes, vou citar outra frase dele aqui, no Alma Artesã, sobre o processo criativo. Ele falando, ele diz assim: a divisão mais significativa não é entre aqueles que são artistas e aqueles que não são, mas entre aqueles que entendem que são criativos e aqueles que se convencem de que não o são. Isso está na sua mente, queridos. Tem pessoas que já sabotaram a sua mente, sabotaram a sua alma, de que elas não conseguem chegar a determinado lugar, de que elas não conseguem fazer algo, que elas não podem fazer algo, ao passo que outras pessoas elas já se convenceram, através da fé, de que elas podem, porque a Bíblia diz o quê? Que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então isso está ligado, queridos, ao nosso sistema de crenças. Constantemente, queridos, nós nos sabotamos, Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então nós temos que estar alertas para aquilo que abrigamos em nossos corações e acreditamos ser verdade. Aquilo que aceitamos como verdade fica gravado em nossa mente, em nosso coração, de maneira que algumas ações não exigem de nós qualquer esforço mental, sendo feitas naturalmente. Assim como nós nos imaginamos, diz a Bíblia, assim nós somos. Como você tem se imaginado, queridos? Você tem, o que tem habitado na tua mente? O que tem habitado no teu coração? São as verdades que Deus diz ao teu respeito? Ou são as mentiras que o diabo diz ao teu respeito? Porque, queridos, é impressionante como tem pessoas que acreditam mais nas verdades, nas mentiras que o diabo conta, do que propriamente nas verdades que a Bíblia expressa sobre essa pessoa. E isso vai definir o futuro dessa pessoa aqui, a maneira como ela concebe, o que ela tem guardado em seu coração. Então tem coisas da nossa vida que são feitas de maneira automática no nosso dia a dia. Isso já está no subconsciente. Tem pessoas que encaram desafios diários de cabeça erguida aqui. Mas tem pessoas que basta falar a palavra desafio, essa pessoa ela já dá uma recuada, ela já tem uma autodefesa em relação a isso. Ela já não dá mais um passo à frente, porque isso já está no seu subconsciente, já está guardado dentro de si. E, queridos, eu não vou dizer que é fácil que você tirar isso, mas você tem que lutar para que isso saia da sua mente. Eu me recordo que eu servi o tiro de guerra em 1998, faz tempo, viu? Não sou velho não, tá? Para quem é mais novo, queridos, o tiro de guerra, aqui em Bacabal tinha um tiro de guerra, né? Ficava ali onde hoje em dia é o 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros, ali na Rua Antônio Lobo, bem pertinho daqui. E eu servi ali no saudoso tiro de guerra, queridos. Para mim foi uma experiência muito boa. Esses dias me mandaram um convite para participar de um grupo da minha turma de 98, e eu fiquei assim, eu entro, não entro, digo, vou entrar e vou ver como é que está. E eu entrei lá e, graças a Deus, tem muito atirador lá da minha época, que estão tudo crente hoje. Passa o dia postando versículo, postando imagem bíblica, eu digo, glória a Deus por isso. Eu digo, se pintar alguma coisa aqui que não me agrade, eu caio fora, mas o grupo lá está bem. Mas eu servi em 98, queridos, já faz para 22, tem um bom tempo, não sei quanto tempo faz não, mas vamos lá. E eu me lembro que a época do 7 de setembro era uma época muito aguardada no 7 de setembro.
era a época do desfile. Não sei se alguém aqui tem lembranças do desfile do tiro de guerra, que era o desfile que mais chamava atenção na época, né? Pela sua beleza, enfim. Não é porque os soldados eram bonitos, não, mas era pela ordem unida, a maneira como a gente marchava, enfim. E eu me lembro que o meu sargento, na época, ele me chamou, ele me convocou para uma espécie de guarda especial, né? Um pelotão especial. Esse pelotão, ele ia desfilar à frente de todos os demais soldados. Fazia umas coreografias com o rifle, chegava na frente do palanque do prefeito, dava um tiro com o rifle, de bala de feixinho, né, gente? E aí o sargento me convocou para fazer parte dessa comissão, né? No primeiro ensaio que eu fui, olha só como é a nossa mente, queridos. Eu achei um pouquinho de dificuldade, e eu não quis mais participar. Olha só, hoje em dia eu fico pensando, cara, que bobagem essa minha, pelo amor de Deus. Crenças limitantes que existem na nossa mente. Depois, hoje em dia eu sei que se o sargento me chamou para participar daquilo, é porque ele sabia que em mim, que eu tinha capacidade para desenvolver aquilo. Eu não tenho dúvida disso, queridos. E ele disse uma coisa dura para mim, queridos. Até hoje eu guardo isso no meu coração. Muito duro. Lá no tiro de guerra ninguém alisava ninguém. Ele disse assim, Giovanni, tu já assinou o atestado de burrice antes do tempo, né? Porque tu nem ensaiou, cara, tu já está dizendo que isso aí é difícil, é impossível de fazer. E lá no dia do desfile, os caras fizeram tudo bonitinho lá e eu fiquei de fora, não participei. Né? Mas por quê? Porque eu coloquei um empecilho na minha mente de que eu não conseguiria fazer aquilo ali. Certo? Então tem coisas no nosso dia a dia que acontecem dessa maneira, queridos. No menor desafio possível, a nossa mente ela já está cauterizada e você diz, opa, aqui não. Não, isso aqui não dá para mim. Certo? Deus, queridos, Ele não nos fez para nós termos uma imagem sabotada de nós mesmos. E nem Deus nos vê dessa maneira. Você lembra Jeremias, capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, olha, te conheci desde o ventre da tua mãe, te constituí profeta sobre as nações. Qual foi a resposta de Jeremias? Ah, Senhor, eis que eu não passo de uma criança. Eis que eu não passo de uma criança. Qual foi a resposta de Deus? Não digas. Não digas, não passo de uma criança. Tem pessoas, queridos, que Deus está chamando. Está chamando eu, está chamando você que está aí. E nós estamos dizendo, Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não posso. A gente está dizendo, Senhor, eu não tenho inteligência para isso. Eu não tenho força para isso. Queridos, mas se Deus tem te chamado, queridos, Deus tem te constituído, vá, queridos, não dê desculpas. Amém? Se Deus chama, Deus garante. Guarde isso no seu coração. Se Deus é quem faz o chamado, queridos, Ele vai concluir, Ele vai completar a obra. Eu tive uma experiência bem recente, agora no mês de abril, o pastor Wilton deu início à Academia de Escritores e o pastor Wilton falou de forma particular comigo, né? Queridos, na minha mente, confesso para vocês, na minha mente, eu disse, eu não vou entrar nessa escola porque isso aí não dá para mim, eu não sou escritor. Já tinha decretado na minha mente, não dá para mim. E o pastor Wilton começou de forma particular comigo. E eu aceitei o desafio, mas com o pé atrás ainda. E eu me lembro que na primeira aula, nós fomos recepcionados aqui embaixo, e a gente foi subir nas escadas, e o pastor Simone na minha frente, eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? E a pastora Simone disse, eu também faço a mesma pergunta. Queridos, hoje em dia eu já entendo, queridos. Agora eu entendo. Porque esse convite foi feito de forma particular, queridos. Eu creio que se Deus nos chamou para ali, queridos, é porque nós temos potencial para estar ali, amém? Você que faz parte da Academia de Escritores, sabe? Hoje em dia eu já tenho até o tema que eu vou escrever já sei até que, não conversei com o pastor, mas eu já sei o que eu vou escrever. Queridos, mudança na mente, amém, queridos? Mudança na mente, chega de dizer, Senhor, não passo de uma criança. Moisés, queridos, Deus chamou Moisés para ser o libertador de Israel. A desculpa de Moisés, em Êxodo 4, Senhor, minha língua é pesada, eu não sei falar. E a resposta de Deus para Moisés é muito dura. Moisés, quem é que dá voz ao homem? Quem é que faz o mudo? Quem é que faz o surdo, Moisés? Mas nós estamos constantemente com Moisés. Senhor, eu não sei escrever. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei me expressar. Senhor, eu não sei dar aula. Sabe, queridos?
Porque, queridos, nós nos sabotamos, queridos, de uma maneira tal que a gente não tem noção. E Deus, Ele não nos vê dessa maneira. Muitas coisas há sobre nós que nós desconhecemos, mas que Deus conhece. Você pode dizer amém? Existe muita coisa dentro de você, muita coisa dentro de mim que nós desconhecemos, mas que Deus conhece. Existe um potencial enorme dentro de cada um de nós, queridos. Adormecido. E Deus está vendo. Deus sabe dessas coisas. Isso tem que ser ativado, tem que ser despertado dentro de nós, queridos. Quem não conhece aqui a história de Pedro, queridos? Simão Pedro, que era um dos discípulos mais inconstantes de Jesus. Depois foi chamado de rocha. Pedro virou, aliás, o Simão virou rocha, virou Pedro, virou pedra. Gideão, que era um cara que vivia se escondendo. Sabe o que foi Deus disse para Gideão? Homem valente. Deus transformou ele em matador de gigantes, em rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. Queridos, chega de focar naquilo, queridos. Chega de focar na sua fraqueza. Chega de focar na sua debilidade. Porque, queridos, já tem alguém especializado nisso. O diabo, queridos, ele nos acusa, a Bíblia diz, Apocalipse 12:10, que o diabo ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Então não foque na sua fraqueza. Não foque na sua debilidade, queridos. Porque Deus ele não faz isso. Deus foca naquilo que nós temos de bom. Deus não focou na fraqueza de nenhum desses homens, queridos. Deus focou no que tinha de bom dentro deles, no que tinha de poderoso. E isso que existia na vida deles também existe na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Você pode dizer amém por isso, queridos? Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Qual o futuro que você tem planejado para você, queridos? Como que você tem visto o teu futuro? Como que você tem olhado para frente? Eu sei que nosso futuro pertence a Deus, queridos, eu reconheço isso, que o amanhã ele pertence a Deus. Mas a maneira como você tem, a Bíblia diz que também a maneira como nós nos imaginamos, assim nós seremos, nós somos. Se você tem visto um futuro de derrota na sua frente, pois é isso que vai acontecer. Mas se você tem se apegado a essa palavra, queridos, que Deus tem falado aqui, eu é que tenho planos a vosso respeito, planos de prosperidade, de fazê-los prosperar. Queridos, não tenha medo da palavra prosperidade, queridos. Durante muito tempo nós ouvimos a palavra prosperidade e ela foi deturpada, essa palavra. Durante muito tempo essa palavra foi deturpada. Por isso algumas pessoas quando ouvem isso, elas ficam, sabe, um pouco receosas. Então, algumas pessoas estão tão acostumadas a pensamentos egoístas e amargos que não percebem que estão envenenando suas próprias vidas. Pare e reflita sobre seus hábitos mentais. Muitas vezes, queridos, é necessário, não se espante com a palavra que eu vou falar, fazer uma reprogramação mental nas nossas mentes. Amém? Se você acredita, diz amém. Mas é isso que é necessário, queridos. Uma reprogramação mental à luz da Bíblia. Nós temos que mudar a maneira como nós concebemos, a maneira como nós pensamos. Temos que mudar, tem que acontecer uma verdadeira metanoia na nossa vida. Durante muito tempo nós aprendemos que metanoia era só arrepender-se. Hoje nós já temos o entendimento de que a metanoia é a maneira como mudar a maneira como nós cremos nas coisas, como nós enxergamos as coisas. Então é necessário que isso aconteça na nossa vida. Do contrário, queridos, do contrário, você sempre gera ao seu redor o que acredita estar dentro de você. Então, o que tem dentro de você, o que você quer que tem dentro de você, é isso que vai ser gerado ao seu redor. Você tem, dentro de você, você tem fé, você tem esperança, então algo de bom vai acontecer ao seu redor. Mas se você for uma pessoa pessimista, uma pessoa que se auto-sabota todos os dias, todas as horas, então, queridos, o que vai acontecer ao seu redor não é nada agradável também. Você pode dizer amém por isso? Uma alma próspera. Quem está animado aí, queridos, pelo amor de Deus? Uma alma próspera, para encerrar aqui, é uma alma generosa. Você pode dizer amém? Provérbios 11:25 diz assim: a alma generosa prosperará,
e aquele que atende também será atendido. Então, uma alma próspera é uma alma generosa. Queridos, uma das maiores histórias de generosidade que eu encontro na Bíblia é a do bom samaritano, Lucas 10, 25. Acredito que muita gente conhece essa história, né, de um homem que fazia um percurso de Jerusalém a Jericó, e nesse meio caminho ele foi agarrado por ladrões, e a Bíblia, algumas versões dizem que ele ficou meio morto, outras semi-morto. O certo é que o homem ficou muito ferido, muito machucado. A Bíblia também fala que passou ali um levita, né, um homem que servia na casa de Deus, né, dos encarregados da obra de Deus, e ele passou e só olhou de largo. Depois passou um sacerdote, também o sacerdote não fez nada. E depois passou um samaritano. Jesus contava isso, queridos, para confrontar, né, os judeus da época, porque muitos sabem que os judeus não se davam com os samaritanos. E aí Jesus colocava justamente um samaritano que era para confrontar eles. E ali passou um samaritano, queridos, né, colocou azeite nas suas feridas, colocou ele sobre o seu animal e levou para uma hospedaria. Queridos, eu acho, sabe, massa quando ele fala assim, né, de tudo que o Senhor precisa, e se faltar alguma coisa, eu pago na volta. Queridos, generosidade maior do que isso eu não encontrei ainda. É alguém que se desprendeu, alguém que se doou por alguém que ele nem conhecia, e que ele sabia que ele jamais ia receber algo em troca daquele cara. Isso é exercer generosidade. Uma alma generosa, ela age dessa maneira. Uma alma próspera, ela age dessa maneira, queridos. É uma alma desprendida. É uma alma que faz sacrifícios por outras pessoas, certo? A Bíblia diz em Mateus 6,19, queridos, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Muitas pessoas entendem esse versículo, queridos, como que fosse uma proibição para prosperarmos. Algumas pessoas leem esse versículo e se apegam com a teologia franciscana e fazem um voto com a pobreza, né? Diga misericórdia. Tem gente que usa até anel de pobreza, né, gente? Diga misericórdia de novo. Então, esse versículo ele tem sido muito mal compreendido. Algumas pessoas pegam ele e dizem: não, então a gente não pode prosperar. A palavra que diz assim: não acumuleis. Não acumular. Então, assim, a Bíblia é contra o acúmulo de riquezas para que você somente esbanje. Mas como é que você pode ajudar alguém se você não tiver algo? Me responda aí. Então, o propósito, o sentido de nós prosperarmos na nossa vida é esse que o que nós temos que compartilhar com as demais pessoas. Você pode dizer amém? Há algo sobre prosperidade que ainda precisamos entender. Ela nos leva a viver acima do egoísmo. O propósito de prosperarmos materialmente não é o de represar os recursos só para nós, mas o de compartilharmos os nossos bens materiais para abençoar e compartilhar com outras pessoas, né? Também juntamos, aliás, me perdoem, quando nós fazemos isso, queridos, porque o versículo que eu li, ele fala sobre você juntar tesouro no céu. Agora, quando eu divido também o que eu tenho com alguém, eu estou juntando tesouro no céu também. Você pode dizer amém? Quando nós exercemos a nossa generosidade dessa forma, né? Você vai ver em Atos dos Apóstolos, o que Deus dizia para alguns: olha, as tuas esmolas foram recebidas no céu. Não só as orações, mas as esmolas que as pessoas davam. Então, toda vez que você ajuda, queridos, que você faz isso com o seu coração, isso é recebido nos céus também. Você pode dizer amém? Exorta aos ricos do presente século que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Amém, queridos? Você quer ser rico, você quer ser próspero, mas saiba de uma coisa. Só o pastor Elan disse amém. Mas saiba de uma coisa, queridos, Deus não vai fazer isso sem que haja um propósito na sua vida. Amém? Deus não vai te dar riqueza,
É justamente o que Tiago diz. Nós não recebemos por quê? Porque nós pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos prazeres. Mas se nós pedirmos, queridos, verdadeiramente para Deus, com o sentimento, com o sentido de ajudar outras pessoas, tenha certeza que Deus, Ele vai te dar recursos. Amém? Pode dizer glória a Deus por isso? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Coloque-se de pé.